E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Canal Único. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos ontológicos e epistemológicos dos estudos organizacionais. Esse é um vídeo em que eu estou fazendo para ampliar o meu conhecimento sobre os estudos organizacionais, enfim, para discutir um pouquinho com vocês sobre como que a administração nasceu, que aspectos, esses nomes estranhos, epistemologia, ontologia, o que isso significa, enfim. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês aí que estão estudando para algum concurso ou para alguma área da administração ou estão simplesmente na graduação ou na pós, ok? Vamos lá. Bem, vamos pensar, quando a gente pensa em epistemologia e ontologia, a gente não pode deixar de falar do Burrow e Morgan, que são dois autores aí fundamentais para a gente entender melhor o que é a epistemologia, que paradigmas são esses do conhecimento científico, onde se insere os estudos organizacionais, onde se inserem os meus estudos, né? Deixa eu só diminuir aqui a minha câmera, sair um pouquinho aqui da tela. Bem, a obra clássica de Burrow e Morgan é Sociological Paradigms e Organizational Analysis, de 1979. É uma obra fundamental porque propõe essa famosa matriz de 4 paradigmas que orienta as diferentes abordagens teóricas sobre as organizações. É uma frase famosa do livro que diz que theories rarely, if ever, appear out of thin air. Quer dizer, as teorias, elas raramente surgem do nada, né? They usually have a well-established history behind them. Quer dizer, geralmente tem uma história por trás de toda a teoria. A teoria não surge do absolutamente nada. Quer dizer, todo teórico, toda teoria, toda ideia, toda filosofia, quer dizer, tudo tem algo por trás, tem uma história, tem um fundamento, tem um contexto intelectual de debate, de tradição, né, de escolas, de influências filosóficas, tá? Nenhuma teoria é neutra ou isolada, cada uma carrega pressupostos sobre o que é a realidade, como conhecemos o mundo e qual é o papel do ser humano nesse processo. Né? Então vamos pensar aí num conceito, por exemplo, de resiliência, né, que é um conceito que os alunos gostam muito de debater. Algumas décadas atrás, resiliência não existia, né? Ela não era debatida, mas hoje você vê muitos alunos pesquisando sobre resiliência porque elas vêm de um compartilhamento de ideias dentro do mundo do trabalho, dessa necessidade de você de você resistir, de você perseverar, de você ser diligente nos seus objetivos, né? E muitas vezes, inclusive, a resiliência mascara o sofrimento dentro do mundo do trabalho, né? No sentido de que você precisa resistir à opressão, resistir à cobrança, resistir aos baixos salários, enfim, você precisa ser resiliente nesse sentido. Quer dizer, o estudo do termo resiliência não veio do nada, né? Veio de um conjunto de valores compartilhados dentro das organizações modernas que refletem um pouco dessa exploração do capital. Né? Então, por isso que o Morgan fala assim, olha, qualquer teoria que a gente vá utilizar hoje nos estudos organizacionais advém de algum conjunto de pressupostos que a gente acredita que sejam verdade, que expliquem a realidade, tá? E aí eu trouxe aqui o esquema do livro do Burrow e do Morgan, né, em que eles concebem a realidade a partir desses 4 paradigmas, né? Esses 4 paradigmas orientam a nossa compreensão da realidade, né? O primeiro paradigma é a ontologia, o segundo é a epistemologia, depois a natureza humana e depois a metodologia. Eu vou explicar cada um deles. Tá? Discutir epistemologia e ontologia é importante porque essas duas dimensões definem a base filosófica de qualquer teoria, método e interpretação que a gente faz sobre as organizações.
Então vamos começar com ontologia. O que é ontologia? É a natureza da realidade, né? O que é a realidade organizacional? A ontologia nos ajuda a entender, a, a, é, a ter a perspectiva sobre o que é que a gente está olhando a partir da natureza daquele objeto de análise, né? Então, por exemplo, se a gente faz uma pergunta do que é uma organização, logo na sequência a gente vai ter que perguntar: ela existe de forma objetiva ou é uma construção simbólica das pessoas que a compõem? Quer dizer, as organizações existem por si mesmas ou elas são construções é, 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 mentais, cognitivas, né, simbólicas, ritualísticas das pessoas que estão compondo aquela organização, né? Então, como você responde essa pergunta muda tudo. Porque se a gente acredita que uma organização é uma estrutura real, mensurável, e ela existe independentemente de como as pessoas percebem essa organização, a gente tende a olhar para as estruturas, para o fluxo de processos, para as regras, para o desempenho, para questões mais tangíveis, né? Já se a gente percebe dentro desse paradigma ontológico, né, as organizações como uma construção simbólica das pessoas, a gente vai olhar para elementos dessa construção simbólica, né? Então, por exemplo, poder, cultura, discurso. Então, as organizações, a gente vai entender melhor as organizações a partir desses elementos, né? Mais intangíveis, mais abstratos, que variam dependendo do grupo que compõe aquela organização, tá? Então, a ontologia, ela define que tipo de fenômeno a gente considera real o suficiente para ser estudado, né? Já a epistemologia está mais ligada ao meio, né? Como que a gente conhece essa realidade? E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer ao estudar epistemologia é: como a gente pode conhecer o que é uma organização e gerar conhecimento sobre ela? Então, por exemplo, se a gente acredita que o conhecimento ele é objetivo e ele é verificável, a gente tende a usar métodos mais quantitativos, né, como estatísticas, experimentos. Agora, se a gente acredita que a realidade e o conhecimento sobre essa realidade é gerado a partir da perspectiva das pessoas, ela é interpretativa, ela é simbólica, ela é contextual, a gente tende a utilizar métodos qualitativos, né? Como entrevistas, etnografias, enfim, análise do discurso, etc, etc. Tá? Então, a epistemologia, ela define como a gente olha para esse objeto e como a gente justifica o que a gente encontra é o que se sabe sobre aquilo. Acabei de perceber aqui que eu estou na frente da informação dos slides, tá? Então, recapitulando, a ontologia tem a ver com a natureza, deixa eu botar aqui, deixa eu vir aqui para cima, bem pequenininho, tá, ok. Então, a ontologia, ela tem a ver com a natureza em si do objeto, tá? Então, se a natureza, se eu observo que a realidade é algo que existe, ela é dada, ela é objetiva, eu tendo a encarar a organização como uma coisa também dada, né? Como uma coisa a partir de elementos tangíveis, né? Como estrutura, organograma, fluxo de processos, coisas que são mensuráveis. Já em um outro, em um outro polo dentro do paradigma, dentro da ontologia, em um outro polo, tem um outro paradigma que é a interpretação de que as organizações são nada mais do que uma construção, tá? E a epistemologia já não é relacionada ao objeto, mas sim o como você percebe essa realidade, tá? Se a gente pode conhecer uma organização a partir de uma perspectiva mais objetiva e verificável, a gente tende
a usar métodos correspondentes a essa perspectiva. Já por outro lado, a gente também pode entender, abordar a epistemologia a partir de uma perspectiva mais simbólica, mais interpretativa, como se a realidade fosse uma construção. Eu tendo a usar o exemplo por exemplo, se a gente pega, imagina um escritório em que as pessoas estão, em que parte das pessoas que estão trabalhando nesse escritório, acho que a temperatura ambiente está muito fria. E outra parte acha que está muito calor, está quente, está um ambiente quente. E aí? O ambiente afinal está frio ou está quente? Isso tem a ver com a partir de uma perspectiva ontológica, quer dizer, se você, dentro da ontologia, você acredita que a realidade é algo dado, você vai medir a temperatura por meio de graus Celsius, estabelecer ali uma normalização ou uma normatização de que a partir de 20 graus para cima é quente e 20 graus para baixo é frio, e ponto. Né? Uma ontologia mais, como que eu posso dizer, mais realista, né? Ou mais objetivista, tá? Agora, cada um vai ter um jeito de sentir. Então essa seria uma ontologia mais subjetiva, né? No sentido de que, para mim, que sou muito calorenta, eu acredito que 20 graus é uma temperatura ok. Né? Menos que isso é melhor ainda. Tá? Então, quer dizer, se você acredita ontologicamente que as organizações são formadas pela construção, pela subjetividade, você vai ter essa abordagem mais subjetiva, tá? Da realidade como ela é dada. Então, ontologia, a gente pergunta o que é a realidade. A realidade, ela é dada ou ela é construída, tá? Basicamente é isso. Ontologia é a natureza do objeto, da realidade que você está investigando, tá? Então, ontologia trata da natureza da realidade, se ela é externa ao indivíduo ou se ela é produto da consciência individual, tá? Então, a gente tem dois polos aí dentro da ontologia, objetiva ou subjetiva. Objetiva é algo externo ao indivíduo, né? Ele existe independentemente de nós. A organização existe como uma estrutura concreta, com regras, organogramas e processos mensuráveis. E por outro lado, a subjetivista, em que a realidade é construída pela consciência humana, por isso depende das interpretações, percepções e significados que a gente dá às coisas, tá? Pela perspectiva subjetiva, a organização ela só existe porque as pessoas acreditam nela, compartilham símbolos, valores e discursos. Já a epistemologia está relacionada mais ao meio, o meio que é como que a gente conhece o mundo, como que a gente conhece a realidade, trata dessa realidade, né? Então, ela pode ser, epistemologicamente, ela pode ser orientada por princípios positivistas ou interpretativistas ou construtivistas, tá? Positivista, os positivistas, de uma maneira geral, acreditam que é possível conhecer a realidade ou o mundo de modo objetivo, né? Independente de quem interpreta aquele mundo, né? Por meio da observação, da experimentação, é algo dado. Para os positivistas, a ciência tem que ser neutra, mensurável, replicável, tá? Já para os construtivistas ou interpretativistas, o conhecimento acerca da realidade é sempre interpretativo. Né? Conhecer é compreender significados e não medir fatos. Tem um exemplo que eu gosto muito de um filósofo que é professor da USP, porque ele sempre dá esse exemplo. Tem um exemplo no livro dele, aliás, acho que é o Clóvis de Barros, e ele fala sobre uma mãe
que acabou de dar luz a um bebê e ela chega numa festa, começa a apresentar os filhos e ele chega e olha para o bebê e o bebê é feio. Ele interpreta, ele olha para aquele bebê e fala, gente, que criança feia. E a mãe pergunta assim para ele, meu filho é tão lindo, né? O que você acha? Meu filho é tão bonito, né? Segundo aquela mãe, e aí ele responde para a mãe o seguinte, ele é a cara do pai. Quer dizer, como que ele ia dizer que o bebê era feio para a mãe? Então, para os interpretativistas ou construtivistas, o mundo é algo que você interpreta sobre ele. Tá? A realidade é um produto da interação, da interpretação, dos significados. Tá? É algo que você enxerga sobre a realidade. Tá? Já para os positivistas, não. Os positivistas enxergam a realidade como algo dado, independente do que você acha. Se ele é feio, se é bonito, não importa a construção que se faz. Então, para os positivistas, geralmente, eles medem o mundo quantitativamente, tá? Mas por que isso é importante? Né? Discutir epistemologia e ontologia é importante porque essas dimensões a partir da perspectiva de Burry e Morgan, elas definem a base filosófica de qualquer teoria, método e interpretação que a gente faz sobre as organizações. Primeiro, por que isso é importante? Evita incoerência teórica e metodológica. Né? Então, por exemplo, às vezes você está pesquisando sobre algo e você pode ter uma ontologia subjetivista, quer dizer, você vê a organização como uma construção simbólica e aí você usa métodos positivistas. Né? Você pode usar um experimento, uma análise quantitativa, enfim, como se a realidade fosse objetiva. Então você tem uma incoerência aí, uma fricção de visões de mundo distintas. Tá? Entender esses paradigmas também expõe as bases ideológicas e políticas das teorias. Né? A gente sabe que as teorias elas estão longe de serem neutras e isentas. Né? Cada paradigma traz valores e interesses embutidos ali. Né? O paradigma funcionalista ele tende a legitimar a manutenção da ordem e da eficiência, enquanto o paradigma subjetivista ele é mais crítico. Né? Ele busca transformar, emancipar, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso no vídeo que eu vou fazer sobre a Escola de Frankfurt, enfim, e sobre as teorias críticas das organizações. Né? Um outro ponto também que é importante a gente entender a ontologia e a epistemologia é ampliar o nosso pluralismo e diálogo científico. Né? Muitos pesquisadores, atrasados, obviamente, argumentam que a pesquisa qualitativa não é pesquisa. Né? Então, mas você compreender a existência dessas diferenças ontológicas e epistemológicas permite esse diálogo, né? De você respeitar, inclusive, a perspectiva do outro, né? Na hora de construir ciência e interpretações sobre essa realidade, tá? Ao invés de simplesmente você rejeitar como uma coisa que não é científica. Bem, no paradigma de Burry Morgan, a ontologia, ela tem esses dois... Claro, gente, que aqui são dois extremos, tá? De um mesmo paradigma. Tem o nominalista e o realista. O nominalista, ele é um paradigma que gira em torno da suposição de que o mundo social ele é externo à cognição individual, né? Aquilo que a gente estava falando sobre daquela em relação aos positivistas, né? Claro que o positivismo e o interpretativismo são epistemologias, não confundam, tá? A ontologia tem a ver com a natureza da realidade em si. A epistemologia tem a ver com o caminho, a construção desse conhecimento sobre a realidade, tá? Então, o nominalista gira em torno da suposição de que o mundo social ele é externo à cognição, ele é composto por nada mais do que nomes, conceitos e rótulos. Ele é usado para estruturar a realidade. O nominalista não admite que exista qualquer estrutura real no mundo que esses conceitos pretendem descrever. Tá? Não admite isso.
Já o realista, ele postula que o mundo social, externo à cognição individual, é um mundo real, formado por estruturas sólidas, tangíveis e relativamente imutáveis. Quer dizer, dentro de todos esses paradigmas da ontologia, epistemologia, natureza humana e metodológica, à direita você tem, no caso, a direita aqui, né? A direita aqui em cima, né? Você tem você tem as abordagens mais objetivas, né, mais realistas, mais mensuráveis, entendendo o mundo real como algo dado. Já a esquerda, no caso aqui desse lado aqui, né, no paradigma, você tem a realidade como algo construído, não como dado. Então, isso permite uma percepção mais interpretativista, mais construtivista, né? Em que o nominalista, né, o não positivista, aceita a realidade como algo também construído, tá? Mas para o realista não. O realista acredita que o mundo é real, independente do que você enxerga dele, tá? É representado por estruturas sólidas, tangíveis, mensuráveis, relativamente imutáveis. Quer nós a nomeemos e percebamos ou não, sustentam os realistas, essas estruturas ainda existem como entidades empíricas. Para o realista, o mundo social não possui uma existência tão concreta e dura quanto o mundo possui uma existência, desculpa, o mundo social possui uma existência tão concreta e dura quanto o mundo natural, tá? Então, claro que lembrando que a gente está ali olhando para mundo social, mundo natural. Mundo social existe, independentemente do que você enxerga sobre ele, tá? Então, para o realista, o mundo social ele imita os padrões do mundo natural, né? Igual a lei da gravidade, como se existisse uma lei para lei geral da motivação, por exemplo, tá? Ou lei geral de relação entre pais e filhos, tá? Então, para o realista, a realidade é algo dado, tá? Bem, agora pensando na epistemologia, deixa eu tirar aqui a minha cabecinha, porque eu botei um meme aqui e queria que vocês vissem. Aqui. Bem, epistemologia. Eu adoro pesquisar sobre epistemologia, porque eu acho que elas me ajudam tanto a determinar o método que eu vou utilizar na hora de conduzir uma pesquisa, né? Lembrando que a epistemologia tem a ver com como a realidade é construída e como fazer para que eu gere conhecimento sobre algo, tá? Então, pensando no lado mais objetivo, a gente tem epistemologicamente o positivismo, né, que é uma corrente teórico-filosófica sobre geração de conhecimento que busca prever e explicar o que acontece no mundo social, tá? Procurando por regularidade, relações causais, padrões, tá? Então, os positivistas, lembrando, né, desse lado aqui à direita, que vocês estão vendo aqui em cima, para os positivistas, a realidade é algo dado, obedece padrões, dá para prever, tá? Já o antipositivismo não. Os antipositivistas enxergam o mundo social como com mais relatividade, tá? É mais relativo, só pode ser compreendido a partir do ponto de vista dos indivíduos, que estão diretamente envolvidos nas atividades que você pretende estudar, tá? Então, um exemplo que eu queria trabalhar com vocês, eu acho que é a motivação do trabalho, por isso que eu botei esse meme aqui. Hoje trabalharei de forma culposa quando não há intenção de trabalhar. Quer dizer, quando a gente pensa em motivação do trabalho, na abordagem positivista, a gente tem, quer dizer, que a gente tem na ontologia, né, que o mundo social ele é objetivo, mensurável, ele existe independentemente da minha percepção sobre ele. Na epistemologia, epistemologicamente falando, para os positivistas, o objetivo dos positivistas é descobrir leis, regularidades, relações causais, padrões, tá?
Isso vai nortear, por exemplo, a adoção de que tipo de método você utiliza. Metodologicamente falando, os positivistas utilizam mais métodos quantitativos, explicativos, estatísticos, tá? E aí a pergunta que a gente pode se fazer em uma pesquisa dentro da administração pública, é quais fatores explicam o aumento da motivação dos servidores? Vejam que o aumento a gente sempre está falando quantitativamente. Para os positivistas, você já parte, quando você vai estudar, por exemplo, motivação no trabalho, você já parte da simples ideia de que a motivação é um fenômeno real, mensurável, que há fatores causais que influenciam a motivação, por exemplo, o salário influencia, o reconhecimento, o status, a liderança, etc, etc, etc. Tá? Então, para um positivista, faz sentido você medir motivação no trabalho através de questionários, através de uma escala Likert, por exemplo, ou uma análise estatística, fazer uma regressão para identificar correlações ou alguma causalidade ali, tá? O que determina a motivação no trabalho, tá? Agora, para o antipositivista, o trabalho não dá, a motivação no trabalho não dá para medir dessa maneira, tá? Para o antipositivista, lembrando que a ontologia, ontologicamente, a realidade, ela é construída socialmente, tá? Então, epistemologicamente, o antipositivista entende que o conhecimento, ele depende do contexto, depende da interpretação que se faz sobre a realidade. E metodologicamente, obviamente, vai chamar uma metodologia mais qualitativa, mais compreensiva, tá? Então, por exemplo, uma pergunta ali para medir motivação no trabalho para os antipositivistas seria como que os servidores públicos ou como os funcionários significam a motivação no trabalho, no seu cotidiano, tá? Porque o significado importa, o conceito importa, a ideia, a abstração, tá? O pesquisador antipositivista, ele entende que a motivação não é uma coisa que existe lá fora, mas um significado que se atribui pelos próprios indivíduos. Então, por exemplo, um antipositivista, para medir a motivação no trabalho, ele pode fazer entrevista em profundidade ou implementar técnicas de observação participante, tá? Fazer uma análise do discurso daqueles funcionários. Tá? Então, o objetivo do antipositivista é compreender como que aquelas pessoas constroem o significado de estar motivada ou desmotivada. Tá? O que está associado aí a essa motivação, essa desmotivação. Tá? Então, por exemplo, uma possível conclusão desse tipo de pesquisa seria a motivação para algumas pessoas pode estar ligada ao sentimento de pertencimento a missão que ele desenvolve dentro de uma organização. Tá? Então, para outros, o reconhecimento está ligado ao reconhecimento simbólico do chefe, tá? Ou então, e não ao salário. Tá? Então, para os antipositivistas, é isso que importa. Tá? Natureza humana e metodologia, deixa eu voltar aqui para o cantinho. Opa, calma aí. Vou voltar aqui para o cantinho. Tá. A natureza humana tem a ver mais com essa pergunta aqui. Os indivíduos são produtos do meio ou são criadores do meio? Eu lembro que eu li uma pesquisa uma vez sobre o trabalho de bombeiros. E aí a pergunta de pesquisa era: será que a propensão ao risco dos bombeiros, né, nessa profissão tão arriscada, ela é feita para o trabalho ou ela é feita pelo trabalho? Né? No sentido de que, será que para você se tornar bombeiro, se você for fazer um concurso público para se tornar bombeiro, é porque você já tem uma propensão ao risco, natural seu, ou você não tem, você só está buscando salário, sei lá, status, alguma coisa assim, e ao adentrar naquele tipo de organização, o seu nível de resistência ao risco, ou de aversão ao risco, como queiram, ele se modifica. Porque o trabalho é arriscado naturalmente, então você precisa se arriscar por conta da natureza do trabalho. Então a natureza humana tem a ver com essa pergunta, no sentido de que
a gente é produto do meio ou a gente é criador desse meio, tá? Então, dentro desse paradigma, né, da natureza humana, a gente tem o determinismo e o voluntarismo, né? O voluntarismo você respeita a ideia de que o indivíduo ele é voluntário, ele tem os seus próprios desejos. É ele que cria, né? Ele é autônomo, ele é dotado de livre-arbítrio, sabe? Já o determinismo não. O determinismo enxerga como o homem é apenas um produto do meio, né? O ser humano e suas atividades como completamente determinados pela situação ou pelo ambiente em que se encontra, tá? Então, o determinismo é o homem, ele é apenas mais um produto daquele contexto em que ele está inserido. Já no voluntarismo, não. O voluntarismo entende que o homem é central nas suas ações, tá? Bem, eu vou parando por aqui. Na verdade, o que eu queria era mostrar para vocês aqui Deixa eu botar aqui. Aqui. Eu queria mostrar para vocês um capítulo do livro do Lacombe que fala sobre as organizações, né, o papel das organizações. Nos estudos organizacionais, né? Mas eu vou deixar para o próximo vídeo e aí a gente fala um pouquinho melhor sobre eles, tá bom? Bem, até a próxima, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Tchau, tchau.